Eu sou a Gi Carvalho e o vídeo de hoje tá recheado de cliques. Hoje eu fiquei no mini índice ali no modo cracudo. Fiz várias entradas, fiz várias operações hoje, várias assim, né? Muito menos que muita gente, mas mais entradas do que normalmente eu faço, porque eu já vim avisando, né, nos últimos dias, nos vídeos, que hoje tinha definição de taxa de juros americana, que normalmente é um dia mais volátil, um dia mais manipulado. Então eu gosto de aproveitar dias assim, com cautela sempre, mas eu gosto de me expor um pouco mais, porque normalmente são dias bons, claro, de risco maior, mas eu gosto da emoção. Então o dia começou no mini índice, trabalhando acima da média, entre os pivôs, que ali não é bom para ninguém. Mas vamos lá, antes de mais nada, para a gente falar um pouquinho. O consenso era que tivesse uma redução de 25 na taxa de juros americana. O consenso. Se isso acontece, uma redução que já foi, na verdade, mostrado que poderia acontecer isso, vamos dizer assim, isso é bom para a economia, né? O mercado gosta disso, dólar cai, índice sobe. Essa é a linda teoria no papel. Mas a gente sabe que no gráfico a coisa é de outro jeito. Então o que eu coloquei na minha cabeça hoje é: eu não posso ter viés. Eu tenho que fazer aquilo que o gráfico me mostra, porque o viés é uma desgraça. Porque você acha que tem que subir, você só aposta na compra e aí cai, você quer insistir em compra, enfim, esse tipo de coisa. Eu sempre falo que eu vou pro lado que o gráfico vai e corro o risco dessa forma, tentando ter o mínimo de viés possível. E foi o que eu fiz hoje na maior parte do tempo. Aí o preço caiu, deu esse cruzamento de venda. Confesso que não era um cruzamento lindo, foi bem no início do dia, né? Olha, 9h10 já dava para fazer a operação, abaixo do pivô, abaixo de VWAP e grudadinho ali na média de 21 do 25R. Eu optei por, ao invés de esperar esse cruzamento do 18, já ir no 11. Porque eu falei, olha, se eu entro no 11, eu tenho ali tudo o resto bem pertinho para proteger o meu stop. Então, eu vou arriscar ir pelo 11 e fui. E quis também tentar não fazer parcial para aproveitar o máximo das operações. Então, hoje eu fiz quase todas as entradas sem parcial. Só teve uma que eu fiz que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então é assim, fiz a minha entrada pelo 11, deixei o trade andar, não fiz parcial, ele chegou a voltar praticamente na minha entrada, falei, fiz besteira, ele vai reverter, mas não continuou caindo, eu saí dessa operação com 700 pontos. Normalmente eu saio na reversão do 25, nessa operação eu saí um pouquinho antes do 25, por quê? Pelo fundo que ele fez na região do bola. Aí eu falei, e aí ele vai bater e vai voltar. Então eu vou fazer minha saída, tava de mão cheia, não tinha feito parcial, não tinha por que segurar. Então eu fiz 700 pontos nessa primeira entrada. Como vocês sabem, as minhas operações são com 5 contratos. Então se eu pego 700 pontos com 5 contratos, dá R$700. A maioria sabe que a minha meta diária é de 500. Então já me deu a meta. Então a partir daí, tudo que viesse era lucro. Então segui ali nas minhas operações de uma forma bem tranquila. Aí a minha próxima entrada foi pelo 25R. Vocês sabem que eu sou chegada numa Bollinger no 25R. Eu não costumo fazer Bollinger em outros tamanhos de renko. Ou eu faço no 25 ou eu faço no 11. Sendo que no 11 eu só faço em dia consolidado. Eu não faço em todo momento. E lembrando que no 25 eu sempre faço associando banda de Bollinger com região. Eu não faço só porque deu gatilho. Eu sempre analiso o que está acontecendo, qual a movimentação que está tendo. Aí eu fiz a minha entrada e que é a mesma coisa. Andei 500, não fiz parcial, o preço estava bem distante da média. Quando está mais próximo, normalmente faço parcial de 100 pontos no 25, porque o stop é muito caro, né? O stop são 400 pontos. Então, nessa daqui eu consegui direto, a média estava bem distante, consegui, a hora que ele começou a voltar eu zerei com 500 pontos. Ok, vamos para a próxima. Vai ter que ficar mexendo aqui de um para o outro. Aqui. Então eu peguei essa alta, né, de 500 pontos,
Aí começou a fazer um movimento descendente perto do pivô, né? Normal, ele chega perto, volta, tenta de novo, deixa um topo mais baixo que o topo anterior. Quando dá esse cruzamento, estava na cara da VWAP, mas para mim valia o risco. Já estava com um dia mais que pago, falei, então nessa daqui eu vou. Aí só reforçando, nessas entradas seguintes, como eu já estava com uma meta do dia, aí eu dou uma reduzidinha na mão, para ficar dentro daquilo que eu falo de colocar no máximo 20% do meu ganho em risco. Então eu entrei com 3 contratos nas demais operações, com exceção a uma outra que daqui a pouco eu falo para vocês. Então mesma coisa, entrei aqui 350 pontos, reverteu no 11R, caí fora. Por quê? Dia tá pago, não tem por que eu ficar tentando estender demais, então vou ali ganhando aos pouquinhos, que é muito mais interessante. Aí entrei aqui nessa venda e ok. E pra mim o dia tava assim, tá indo, tá vindo, eu vou junto. Aí o mercado caiu, fez um movimento de alta, deixando esse pullbackzinho, caiu novamente, deixando um fundo mais alto que o fundo anterior. Pouca coisa, mas um fundo mais alto. Então quando ele faz esse cruzamento, acima da média de 21 do MA, pra cima da VWAP, eu falei, opa, deve ser uma boa, e até o pivô. Né? Tinha uma distância legal até o pivô, mas ele não andou nada. Eu entrei, ele voltou, me estopou com 160 pontos. Aí eu sempre falo isso para vocês. Normalmente quando eu levo um stop, eu espero a próxima entrada, porque pode ser o início de uma consolidação. Então eu espero para ver qual que vai ser a movimentação que o mercado vai fazer. Então eu não entrei, então nessa queda que ele fez sensacional, eu não entrei, acabei ficando fora. E aí já chegou aquele momento em que eu me preparo para a ousadia da notícia. Estava cedo ainda, mas é aquilo que eu falei, eu tento operar sem viés. Mas com o possível resultado da notícia, a tendência era ter um movimento de alta no índice e um movimento de queda no dólar. Então eu queria me posicionar o melhor possível para uma compra. E aconteceu o quê? Dá uma nova oportunidade de bando de Bollinger. Novamente eu fiz a minha entrada. Só que aqui, para vocês entenderem, o que eu quis fazer? Como era uma entrada de bando de Bollinger, era uma entrada boa, só que eu queria me manter posicionada até a hora da notícia, porque vocês vão ver, isso aqui foi por volta de meio-dia e meio, então bastante tempo antes. Eu falei, eu quero entrar e eu quero ficar na operação, eu não quero sair dessa operação. Então eu optei por fazer uma entrada maior. Então eu entrei com 10 contratos. Mesmo entrando com 10 contratos, eu não colocaria mais que 20% de risco do meu ganho, desde que eu diminuísse o stop de 400 para 250 pontos. Então eu optei por correr esse risco. Então eu entrei com a mão maior, mas com um stop um pouco menor do que o padrão, para eu poder fazer uma parcial com 5 contratos com 100 pontos e ficar melhor posicionado. E foi o que eu fiz. Eu fiz a minha entrada, fiz uma parcial com 5 contratos e segurei 5. Falei, vou segurar 5, aqui agora é o seguinte, ou ele me tira na entrada, aí eu não aceito mais perder, ou ele me deixa rica, né? Não vou mexer, e eu não mexi. Ele voltou, deu essa agulhada, ele chegou bem perto de onde estava a minha proteção na entrada, mas não me pegou, e foi embora, né, na hora da notícia, e eu fiquei nessa operação e eu saí depois que ele fez o segundo movimento, porque ele subiu e aí aqui eu não coloquei parcial, não coloquei nada, eu falei, eu vou sair da operação ou a hora que eu achar que andou bastante ou a hora que ele começar a mostrar uma queda. Aí ele, ficou lá quicando, eu fiquei olhando pelo 25, nem olho pelo 11, porque se olhar pelo 11 chega da taquicardia, porque o trem fica doido. Aí eu fiquei olhando pelo 25, e mesmo no 25 estava bem agitado. Aí ele subiu e rompeu o pivô. A hora que ele rompeu o pivô, eu falei, nossa, agora, lua. Mas aí ele já voltou um box, eu não tinha saído ainda. Aí nesse momento o profit estava travando, eu estava tentando subir proteção, não conseguia. Mas meu preço estava lá embaixo, então o risco eu não tinha naquele momento, né? Eu falei, bom, vamos ver o que acontece. E aí ele subiu de novo, aí eu já consegui começar a mexer. Aí ele caiu mais uma vez, eu falei, eu vou acabar saindo da operação. E quando ele fez esse movimento de alta que eu zerei. Aí eu zerei com 1.070 pontos mais ou menos, aí eu só zerei a operação toda. Então eu consegui pegar todo esse movimento de alta, peguei os 1.000 pontos com os contratos todos que eu estava. Isso no 25R de novo. Aí bora de novo com 11R. Aqui.
Então eu saí aqui nessa região do pivô, só que aí o que me matou nesse momento foi viés de alta, por conta do resultado da notícia. Então o que acabou acontecendo? Tudo bem, eu saí aqui, ele deu mais uma sacudidinha e deu esse cruzamento, porque aqui ó, veja que ele já começou a fazer topo mais baixo, deu esse cruzamento, eu não quis entrar, eu falei, ele vai fazer uma correção curta e daqui a pouco sobe. Então ele fez todo esse movimento de queda, eu não peguei, só que aí quando ele fez o movimento de alta, mesmo estando perto do pivô, eu optei por ir, porque eu naquele momento achei que ele pudesse subir. E não subiu, quer dizer, não subiu não, na verdade ele subiu, né? Ele voltou, me estopou e subiu. Eu falei, peste, ok, paciência, deixei, quis manter o stop padrão. Aí nessas daqui eu já estava operando com 2 contratos só, 2 ou 3, uma entrar com 2, outra entrar com 3, dependendo da região de preço. Aqui como estava perto do pivô, eu entrei só com 2, mas fui estopada. E aqui ele não ficou consolidado, né? Eu fiquei esperando a movimentação, ele não consolidou, ele estava movimentando ainda, então por isso eu fiz uma nova entrada. Aí ele subiu, desceu, bateu na média 21, voltou a subir e caiu de novo, deixando o topo mais baixo mais uma vez. Aí eu falei, agora nessa venda aqui eu vou. Aí pena que eu fui nessa venda só com 2 contratinhos, mas consegui pegar 650 pontos nessa queda aqui. E depois de novo, abusada, como se não precisasse, tá? Vai parar quando? Fiz essa compra de novo porque é a mesma coisa, O mercado tá volátil, aproveitar as oportunidades. Aí ele, fez esse movimentinho de alta, voltou a cair, não rompeu esse fundo, subiu. Eu falei, tem uma distância boa ali para a média de 21, dá para ir pegar mais 200, 300 pontinhos nessa entrada, mas novamente ele já voltou direto e me tirou. Aí aquilo que eu falo, eu esperei um pouquinho, aí ele caiu, não entrei nessa queda, aí nessa alta eu falei, não vou entrar de novo, porque é pegadinha do malandro, porque agora ele tá fazendo movimento de queda, tá sempre fazendo movimento de queda abaixo da 21, falei, não, agora eu não entro, só entro se fizer uma venda. E entrei de novo nessa venda e peguei 400 pontos. Quando ele começou a ameaçar o vai não vai aqui, eu falei, deixa eu sair fora. Se eu tivesse até agora nessa operação, ia estar ganhando ainda praticamente a mesma coisa do que eu saí, mas aí a hora que ele começou a ameaçar voltar, eu zerei, falei, não, chega, tá bom demais que eu fiz muita coisa por hoje. Então no índice hoje foi sensacional, muita oportunidade, fiz bastante coisa, tudo bem que teve uns stopzinhos aí, mas faz parte, mas com resultado super positivo. Então, no índice hoje, deu 3.170 pontos de movimento no total das minhas entradas, contando loss gain, e deu mais de 11 mil pontos líquidos. Então, foi um resultado bem legal, bem acima da minha meta diária. E aí, no menino dólar, eu não fiz quase nada, porque eu comecei o dia tomando stop nele e falei, não, hoje não é dia de eu me aventurar nesse bandido aqui não, porque ele vai ficar me sacaneando. Então, o mercado abriu trabalhando abaixo de média, abaixo de tudo. Teoricamente, na minha concepção, eu deveria fazer vendas. Quando deu esse gatilho de entrada, de compra, estava muito perto de tudo, para mim não fazia sentido. Então, eu não quis fazer compra, preferi, enquanto estivesse trabalhando abaixo da média macro, fazer venda. Entrei na venda, o peste foi a mesma coisa. Foi, me tirou, me estopou e depois caiu. Ok, tomei meu primeiro stopzinho aqui. Aí esperei um pouco, para o mercado movimentar, me mostrar se ia consolidar ou não que ele ia fazer. Aí fiz uma entrada de pullback. Nessa entrada aqui, como eu estava negativa, eu entrei com alvo de 10 pontos, mas falei, eu vou ficar cercando. Ele ameaçar voltar, eu vou tirar pelo menos o meu stop. E aí foi o que aconteceu. Ele chegou a andar quase 10, e aí eu falei, não, eu vou proteger 8 pontos, que é o meu negativo, mais os custos para eu zerar o dia. Aí foi o que eu fiz. Aí pagou 8 pontos, saiu com 8 pontos. Entrei tanto na primeira como na segunda, eu entrei com um contrato só. A primeira eu entrei com um, porque eu ainda estava meio receosa da movimentação, já que ele estava fazendo um movimento ascendente. Então aqui eu poderia entrar para ele continuar subindo, então eu optei por entrar com um contrato só. Aí na segunda, como eu já tinha tomado stop, eu falei, eu não vou entrar com 2, porque se der stop, eu tomo stop com 2 contratos, aí fica mais complicado para reverter o resultado. Aí eu entrei com um só. Aí como eu já estava com o resultado zerado, fiz mais uma entrada de pullback, chegou e contra um pouquinho, dá um calorzinho, mas não estopou, andou 3 pontos contra. Aí nesse eu entrei com 2, fiz parcial com 5 pontos e peguei o segundo com 10. Então deu 15 pontos aqui na operação, e aí eu terminei o dia assim, não fiz mais nada no dólar, falei, eu não vou me aventurar, porque esse bicho ficou dando muito gatilho, muito
muito volátil, sem direção definida, eu preferi ficar fora. Aí então aqui ele ficou, ó, deu uma entrada de compra, mas estava na cara da média, era arriscado, eu não faria de todo jeito. Era muito possível eu querer entrar na venda, né? Porque ele já tinha começado a fazer um movimento descendente, mas eu preferi ficar fora e foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele ficou indo e vindo, ia dar, tudo bem, ia dar gain, ia dar loss, mas, e aí na hora da notícia, né? Assim como o índice disparou para cima, ele fez a queda bem forte. Eu nem vi depois o que aconteceu, ó, deu uma ameaçou uma alta, queda de novo, e aí depois subiu. Mas aí aqui eu já não estava fazendo mais nada, falei, não vou, porque o índice estava muito bom, falei, não vou estragar meu dia querendo fazer arte no dólar, que ele é mais alavancado, qualquer movimentinho ele vai te levando um trocado, né? Aí eu fiquei de fora e não fiz mais nada. Mas, né, para quem estava na ousadia, deu a entrada aqui, mas foi bem na hora da notícia. Eu não faria essa compra na hora da notícia de jeito nenhum, faria essa venda, né? Aí a venda teria pago. E aí a partir disso é análise, né? Aqui a entrada estava 6 pontos, dava para pagar uma parcial para quem faz, mas não teria estopado, o que foi contra que depois não teria estopado e teria pago bem a alta. E aí depois eu fico não vai, e já não fica mais tão interessante. Mas foram essas operações, um dia emocionante, não fiz mais nada, não operei as ações hoje porque quis focar minha atenção, então não olhei para nada. A rente hoje, olha isso aqui, apesar de estar 25R, mas Jesus, peraí, vamos reduzir o R aqui. Olha o movimento que a rente fez hoje em linha reta, olha isso aqui, coisa mais linda, ó. 153 ticks, significa que dá R$153 por lote esse movimento. Hoje a rente estava linda, mas eu não operei as ações hoje porque eu queria focar em futuros por conta da taxa de juros. Mas então é isso, não se esqueçam, link na descrição para a mentoria, vai acontecer no dia 30/9, no dia 1/10, às 20 horas. Se você ainda não se inscreveu, as inscrições se encerram na segunda-feira. Então aproveite quem quiser fazer parte, tenho certeza que quem quiser participar vai gostar bastante. E se você tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever, deixe o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.